Amados, queridos irmãos, minhas irmãs, você que nos assiste, você que nos acompanha, você que pela primeira vez chega a este canal, você também que já é ouvinte deste canal. Eu quero cumprimentá-los a você, a sua casa, a sua família, na paz bendita, eterna, soberana do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esta paz permaneça, e esta paz habite, continue em nosso coração, não só hoje, mas que seja para toda a eternidade. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que nos é dada. Agradeço também a você, que tem tirado minutos, segundos do seu tempo, deixado os seus afazeres, cancelado os seus compromissos para juntos meditar conosco na palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Eu peço a você que deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Queridos irmãos e minhas irmãs, eu vos trago uma notícia. Jesus está voltando. Louvado seja o nome do Senhor. Você que há tanto tempo está aguardando a volta do Senhor, não desista agora. Não pare agora. Não desanime agora. Mas continue perseverando, aguardando a volta do Senhor Jesus. Pois breve estaremos dando adeus a esta terra. Breve estaremos nos encontrando com o Senhor Jesus Cristo. Aí você vai dizer: vale a pena ter sofrido por amor a Cristo. Vale a pena ter perseverado. Vale a pena ter passado momentos de angústia, sofrimento, momentos de dor, decepção. Afinal, ele nos prometeu que enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Louvado seja o nome do Senhor. No momento que nós nos encontrarmos com o Senhor, toda tristeza, toda angústia, toda lágrima, todo choro cessará. Louvado seja o nome do Senhor. E vamos viver ao lado do nosso Senhor, felizes para todo sempre. Por isso é que eu lhe digo: não desista de servir a Deus ou permaneça na presença de Deus. Queridos irmãos, a palavra de Deus, ela é fiel. A palavra de Deus não é ultrapassada. A palavra de Deus, ela se renova todos os dias. A palavra de Deus tem solução, tem resposta. Louvado seja Deus para todas as nossas petições. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero neste momento lhe falar de algumas coisas que Jesus proferiu na sua palavra quando estivesse próximo à sua vinda. Louvado seja o nome do Senhor. Lembrando que algumas profecias que Jesus proferiu na sua palavra, algumas já se cumpriram, outras estão se cumprindo e outras estão prestes a acontecer. A palavra de Deus, como sempre digo, não cai em contradição. Tudo que Jesus falou, tudo que ele proferiu da sua palavra, nós vamos presenciar acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos e amados irmãos, entre algumas profecias, algumas palavras que Jesus proferiu, eu quero pelo menos lhe orientar, trazer à sua memória
pelo menos 3 profecias que nós estamos vendo, presenciando acontecer. Mas, irmão Lucivaldo, isso é para me surpreender? Não. Isso é para me causar estranheza? Não. Irmão Lucivaldo, isso é para me trazer constrangimento? Não. Por quê? Porque surpresas são para aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Para nós que somos cristãos, para nós que somos salvos na bendita e eterna pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é surpresa. Porque tudo isso nós já sabemos. Tem surgido muitos escândalos no meio do povo de Deus, tem surgido muitas coisas vem acontecendo no meio do povo de Deus. E o que é isso? São palavras, são profecias que Jesus proferiu na sua palavra. E tudo isso vai ter que acontecer, porque quem falou não mente, quem falou é fiel, quem falou tem poder para falar e para cumprir com aquilo que falou. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse que quando estivesse próximo à sua vinda, o que surgiria entre nós? Falsos cristos. Nós estamos presenciando isso de fato acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. E como já lhe disse, isso não é surpresa para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Tem pessoas que ficam escandalizadas porque tem surgido muita coisa no meio do povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pessoas que se escandalizam com isso, mas isso é apenas uma orientação. Isso é apenas um alerta. Isso é apenas uma advertência daquilo que Jesus já tinha proferido na sua palavra. Então, queridos, não há motivo para escândalo. Não há motivo para nós ficarmos apreensivos com tudo o que tem acontecido. Porque são palavras de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, uma das coisas que ele proferiu na sua palavra é que quando estivesse próximo à sua vinda, surgiria falsos cristos. Isso nós temos presenciado com nossos olhos acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Ele também falou que quando estivesse próximo à sua vinda, surgiria falsos profetas. Meus irmãos, é necessário que o ser humano, que é o cristão, que todo aquele que serve a Deus, que pretende andar na presença de Deus, que quer permanecer servindo a Deus, não seja ouvinte da palavra. Não seja apenas leitor da palavra de Deus, mas que ele seja praticante e que ele faça como Jesus disse: examinai, não estudar, examinai as Escrituras. Por quê? Porque são elas que nos têm palavras de vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E lamentavelmente que nos últimos dias, nos últimos tempos, nós temos presenciado muitas pessoas serem enganadas por falsos profetas. Louvado seja o nome do Senhor. O ser humano não deve sair correndo atrás de profecia. Não. Irmão, você está dizendo que Deus não fala com o seu povo? Eu quero que você entenda. Eu não estou dizendo que Deus não fala nos dias atuais. Afinal, Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então, se ele falou no passado, se ele operou no passado, ele até hoje opera. O seu poder não é limitado. O seu poder não está restrito a uma denominação. Não, senhor.
Jesus Cristo tem poder para operar, como operou no passado, ele opera até hoje. Como falou com o seu povo no passado, ele ainda fala até hoje. Quero lhe dizer, nós temos pessoas de Deus, pessoas sinceras, pregando a palavra de Deus. Mas entre nós, não foi eu quem falei, foi o próprio Jesus. Sugeria as pessoas, ou melhor dizendo, os enganadores. Louvado seja o nome do Senhor. E eles estão infiltrados no meio do povo de Deus. Então, o cristão, ele não deve sair correndo atrás de profecia. Porque se Deus decidir falar com você, se Deus quer falar com você, louvado seja o nome do Senhor, ele pode estar falando nesse momento, através dessa palavra, ele pode usar alguém para ir até você, ele pode lhe enviar uma mensagem através de um meio de comunicação, louvado seja o nome do Senhor. Deus fala como quer e da forma que ele pretende falar. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu não devo ser iludido por falsas profecias. Por isso é que o ser humano, o cristão, ele tem que estar examinando as Escrituras, ele tem que conhecer a doutrina da palavra de Deus, ter discernimento, conhecimento, o que vem de Deus e o que não vem. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas profecias, falsas profecias já foram proferidas para pessoas e isso destruiu a vida desta pessoa. Isso acabou com a vida desta pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas falsas profecias têm sido lançadas, louvado seja o nome do Senhor, que não foi Deus quem falou, são coisas do homem. Louvado seja Deus. Porque quando Deus fala, se cumpre. Eu sou prova disso, de que Deus fala e se cumpre, porque foi Deus quem falou. Mas quando é o homem, chega nos trazendo frustração, decepção. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos irmãos, isso tem surgido cabalmente no meio do povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos falsos profetas têm se levantado, iludindo muitas pessoas, porque tentando barganhar, tentando tirar, tentando se beneficiar, usufruir, louvado seja Deus, de algum benefício de alguém. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos usam a palavra de Deus para ser um comércio, um sustento. A palavra de Deus é para ser pregada. Jesus, quando ordena aos seus discípulos ir por todo mundo e pregar a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, ele não ordenou que eles fossem ali para anunciar a palavra, mas com o propósito de lucrar. Não. O propósito da palavra de Deus a ser pregada, a ser anunciada, é para que vidas sejam resgatadas, é para que vidas sejam salvas. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, irmão, mas a palavra de Deus diz que todo trabalhador é digno do seu salário. Louvado seja Deus. Eu compreendo, eu entendo tudo isso. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o maior propósito, o maior benefício que temos em pregar a palavra de Deus é para que vidas sejam resgatadas, para que vidas sejam transformadas, para que vidas sejam libertas, para que vidas sejam salvas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero lhe dizer aqui, se você receber o seu galardão aqui, quando chegar no céu, você não vai ter direito de receber das mãos do Senhor o seu galardão. Por quê? Porque você já foi galardoado aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos irmãos, a palavra de Deus diz que se levantaria muitos falsos profetas. Com qual objetivo? Com qual propósito? Qual é a finalidade deles? Qual é o propósito deles?
Louvado seja o nome do Senhor. Enganar as pessoas. Enganar as pessoas. Quando a Bíblia diz que iriam se levantar muitos falsos profetas, Jesus ainda está dizendo que existe os verdadeiros. Nós temos aí, eu não estou aqui para atacar ninguém, eu não estou aqui para difamar a ninguém, mas eu estou aqui para explicar, para lhe orientar, para lhe advertir, para que você abra os seus olhos, para que você medite, você analise aonde você tem posto o seu pé. Isso aqui é uma orientação que nem vem só de mim, mas a palavra de Deus. Existem pessoas, existe denominação aí, que ele não está preocupado com a sua salvação. Ele não está preocupado com a sua salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está preocupado que você seja um ofertante, seja um dizimista. Ele está preocupado com valores, com bens materiais. Não está preocupado com a salvação sua. Se ele já não tem nem com a dele, imagine com aqueles a quem o seguem. Então é preciso, é necessário. Irmão, mas hoje não existe denominação séria. Existe. Existem pessoas que ainda têm compromisso com Deus. Existem pessoas que pregam a verdadeira doutrina da palavra de Deus. Mas quero lhe orientar que existe também muitas pessoas entre nós que distorcem a palavra de Deus, que não pregam a palavra de Deus na sua essência. E o que mais me chama a atenção é que essas pessoas têm milhares de seguidores. Essas pessoas têm milhares de pessoas que dão crédito à sua palavra. Hoje nós estamos vivendo em um tempo, em uma época, onde as pessoas querem ouvir coisas que agradam o seu ego. Pessoas querem ouvir palavras que lhes satisfaz. Louvado seja o nome do Senhor. Quando não traz nenhum benefício espiritual para a vida desta pessoa. Nós precisamos, amados, nos orientar. Nós precisamos, louvado seja Deus, saber de fato o que nós estamos ouvindo. Nós precisamos ter entendimento, nós precisamos conhecer, louvado seja Deus, examinar as Escrituras para que você não caia, louvado seja Deus, em uma conversa que não tem sentido. Bendito seja o nome do Senhor. Então, a verdadeira palavra de Deus é para ser pregada. E Jesus falou, Jesus nos disse que nos últimos dias iriam acontecer, iriam se levantar, iria surgir estas pessoas entre nós. Essas pessoas iam se levantar entre nós. E como já lhe disse, existe mentira tão bem contada que parece verdade. E existe verdade tão mal contada que parece mentira. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos que pregamos o evangelho da verdade. Louvado seja Deus. Proferir esta verdade com segurança. Precisamos proferir esta verdade com segurança para quê? Para que a mentira seja descarada. Para que a mentira venha a ser jogada em público. Louvado seja o nome do Senhor. Não venhamos ser corrompidos pela mentira. Não venhamos ser seduzidos pela mentira. E muito menos deixar as outras pessoas iludidas com mentira. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho aqui este canal. Esse canal, ele tem poucos membros deste canal. Tem poucos seguidores. Mas se eu fosse uma pessoa aqui que pregasse a inverdade, que pregasse mentira, que surgisse ou que fosse um profeta mentiroso, você não imagina quantos milhões de seguidores eu teria. Mas não foi para isso que Jesus me chamou. Não foi com essa finalidade que Jesus me chamou.
Não foi com esse propósito que Jesus me chamou. Mesmo não tendo tanta dicção, tanto conhecimento, explanação da palavra, louvado seja o nome do Senhor, nós temos aqui pregado a verdadeira palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E quero lhe dizer uma coisa, preciso lhe orientar, louvado seja Deus, que se você pretende ir para o céu, se você quer ir para o céu, louvado seja o nome do Senhor, veja a verdadeira doutrina da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não estamos aqui para ofender ninguém, nem com propósito, nem com interesse, de modo algum, de atingir ninguém. Não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo aqui é pregar a palavra de Deus. Mas nós precisamos mostrar a verdadeira realidade. Porque aí tem surgido muitos falsos profetas, pregando a palavra e o QR Code do Pix está do lado. Para que isso? Se você pretende me abençoar, amém. Mas não é necessário eu vir aqui para lhe vender a palavra de Deus, porque ultimamente a palavra de Deus está sendo comércio, está sendo vendida. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, eu quero lhe alertar, nós vamos prestar conta de tudo isso diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós pregamos a palavra de Deus, não é com benefício, não é com propósito, louvado seja o nome do Senhor, de prosperar materialmente, financeiramente com a palavra de Deus. Não, senhores. O nosso objetivo é aquilo que já lhe disse. O nosso propósito, o nosso desejo, o nosso objetivo em pregar a palavra de Deus é para arrancar vidas que estão no lamaçal do pecado, andando distante de Deus, vivendo longe da presença do Senhor. Resgatar almas para o reino de Deus e que vidas sejam salvas. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu preciso lhe falar esta realidade. E para não ficar apenas nas minhas palavras, louvado seja Deus, porque tudo que falei aqui, eu quero lhe provar dentro da Bíblia Sagrada. Mateus capítulo 24, verso 24. Olha o que diz este versículo. Porque surgirão falsos cristos. Eu não estou aqui pregando heresia, fruto da minha mente. Não, estou pregando aqui a palavra de Deus. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Qual é o objetivo deles? Qual é o propósito deles? Louvado seja Deus. Operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Os próprios eleitos. Você e eu somos esses eleitos aqui. Louvado seja Deus. Você e eu somos estes escolhidos aqui. Você e eu, louvado seja o nome do Senhor, é aqueles que Jesus nos escolheu, Jesus nos elegeu, Jesus nos chamou. Para quê? Para sermos participantes do céu. Então, queridos irmãos, eu quero encerrar a minha participação neste momento. Mas eu quero que você analise, medite e também não se escandalize com tudo o que tem acontecido. Por quê, irmão Lucivaldo? Porque é a palavra de Deus se cumprindo. É a palavra de Deus que está se cumprindo. Louvado seja o nome do Senhor. Então não se assuste, porque nós temos presenciado isso acontecer. Os meios de comunicação, as redes sociais, eu louvo a Deus, porque é uma porta aberta
para nós pregarmos a palavra de Deus. Irmão, mas pense aí, analise aí, medite aí. Quantos enganadores, meus irmãos, quantos enganadores têm se aproveitado, têm se beneficiado dos meios de comunicação? Louvado seja o nome do Senhor. Para quê, irmão Lucivaldo? Para enganar as pessoas, para colocar na cabeça das pessoas, louvado seja Deus, coisas erradas, coisas horrendas aos olhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então é necessário que você pare para meditar. Pare para meditar. Veja o que serve para você e o que não serve. Veja o que lhe edifica e o que não traz edificação. Separe. Louvado seja o nome do Senhor. Separe aquilo que serve e aquilo que não serve. Talvez eu já preguei aqui algumas mensagens que lhe edificou, outras não. Por isso é necessário que você ouça e traga, medite, guarde para você aquilo que traga para você benefício espiritual, não aquilo que não serve. Eu quero agradecer a sua presença, você que nos assiste, e quero pedir a você mais uma vez, carinhosamente, nosso canal ainda é pequeno, ainda não tem muitos seguidores, mas eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho das notificações. Muito obrigado, que Deus te abençoe e que te guarde em nome do Senhor Jesus Cristo.